É impossível, mas Deus pode resolver. Não deixe o inimigo abalar sua fé, desanimar você. É impossível, mas Deus pode resolver. Ele é o Deus do milagre e vai lhe dar vitória, você pode crer. João, capítulo 6, do versículo 5 até o versículo 10. A gente vai meditar nessa passagem aí. Quem achou, diga amém. Olha só o que diz aí, ó. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então, Jesus, levantando os olhos... falei para você o 5, né? Comecei a ler do versículo 1, mas tudo bem. Mas é que a gente ia ler direto o 5, mas tudo bem. A gente lê do início, não tem problema. Então, Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isto para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então, perdão, eu falei para você do versículo 5 ao 10, acabei lendo do versículo 1 até o 10. Não tem problema, a gente conhecer um pouquinho mais aí. Então vamos entrar aqui na mensagem que Deus tem para a gente hoje. O que acontece? A palavra mostra aqui, né, como nós conhecemos o trecho, que Jesus estava lá com os discípulos e tal, e aí veio uma multidão, né, até ele. E por que essa multidão ela veio? Né? Essa multidão veio até Jesus porque ele curava, ele libertava, né? Então a multidão veio até ele porque a multidão percebeu que poderia ter dele uma ajuda. Eu estava percebendo esses dias aqui, não sei se vocês chegaram a notar, vocês viram essa loja aqui da frente? Como tinha fila para comprar? Eu nem procurei saber o que era para comprar lá, né? Alguns irmãos falaram que era um shorts, uma blusa, tal, não sei o que era. Mas eu fiquei analisando o seguinte, fez uma fila enorme ali. Por quê? Porque o pessoal que estava na fila, eles estavam precisando, na cabeça deles, eles precisavam estar ali para poder comprar. Então eles queriam comprar alguma coisa que tinha naquela loja. Então a multidão veio até Jesus, por quê? Porque na cabeça deles, eles precisavam que Jesus fizesse alguma coisa. Então isso é a mesma coisa que vai acontecer, né? É o mesmo caso, o meu e o seu. Se nós estivermos na presença de Deus, né? E diante de Deus, eu tenho tudo que eu preciso, eu tenho tudo que as pessoas que estão ao meu redor precisam, elas virão a mim. Elas vão perceber, entenda bem, que o Deus que eu sirvo, né, ele tem alguma coisa que elas precisam. A libertação de um cigarro, né, a cura de uma doença, o entendimento ali, né, da família que ele precisa, o que ela precisa, né? Mas o ponto principal não é esse da mensagem. O que eu quero chamar a sua atenção aqui é o seguinte, a palavra diz, aqui no trechinho que nós lemos, né, que a gente leu aqui no versículo 10, que eram ali quase 5.000 homens, fora mulheres, né, crianças, tal. E a palavra fala, aqui no trechinho, no versículo 8, né, diz assim, ó, e um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tantos? Então o André, que era um dos discípulos, ele percebeu que tinha um garoto que tinha um lanchinho, mas era um lanchinho ali, né, para ele próprio comer, né? A palavra mostra aqui no versículo que nós lemos, que esse rapaz ele tinha 5 pães e tinha 2 peixinhos, né? E nós conhecemos a passagem
a Bíblia mostra que aconteceu ali a multiplicação, né, dos pães e dos peixes. Mas aí eu fico imaginando aqui o seguinte, eu estava pensando ontem nisso aqui, e eu fiquei imaginando naquilo que esse garoto, né, esse rapaz, ele teve como experiência. Porque ele chegou ali, a palavra mostra, né, entenda bem, que os discípulos foram até ele, quer dizer, o pessoal deve ter saído para começar a perguntar, alguém tem alguma coisa? Alguém tem alguma coisa? Né? Alguém tem aí, alguém trouxe alguma coisa para comer? Vamos repartir, vamos pegar isso aí e tal. Tem muita gente aqui, mas se a gente juntar tudo, a gente vai conseguir resolver e tal, tal, tal. Mas ninguém tinha nada a não ser esse menino. Então, quando eles pegaram, né, esse lanchinho do menino, e Jesus ali abençoou e alimentou aquela multidão, eu fico imaginando como ficou a cabeça desse rapaz. Ele pensando, poxa, eu estava com um lanchinho, né? E fui seguindo a multidão, fui andando, fui indo atrás, e de repente pediram o meu lanche, né? Perguntaram quem tinha algo para comer, e eu tinha, não era muito, mas eu tinha. E eu vi, quando eles levaram, entregaram para Jesus, Jesus abençoou, e começou a partir, e não acabava. Então, ele chegou como um menino, mas ele saiu como um homem. Por quê? Porque a experiência que ele teve, né, tanto de ele, né, ter visto aquilo, como ele ter cooperado com aquilo. Deu para entender isso aqui? Então, ele não apenas viu, né, o que aconteceu, né, das pessoas serem alimentadas, mas ele sabia que ele foi o responsável por ter alimentado. Então, na verdade, o que aconteceu aqui? Ele cooperou com Deus. Entendeu? Ele cooperou com Deus. Então, imagine como é que ele saiu dali, orgulhoso, por Jesus ter usado o pão e o peixe que ele tinha. Né? Feliz. Porque ele teve a oportunidade de participar daquele milagre. Né? Então, ele deve ter saído dali e como garoto, contado para os colegas, né? A história deve ter corrido, né? Porque se foi registrado aqui, é porque correu a história para muitos cantos, até chegar a ser registrado na Bíblia. Então imagina de repente o pessoal falando e ele parado em algum local, daqui a pouco o pessoal falando, rapaz, sabe aquele tal de Jesus? O cara pegou lá o lanche do rapaz lá, de um garoto, e alimentou ali, disseram que era quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Aí de repente ele, não estou falando para você, não está registrado aqui, né? Mas com certeza aconteceu, porque, né, correu a história. Aí ele falou, esse garoto era eu. Você? Acredito. Você? É. Então ele chegou como um garoto, mas saiu como um homem. Com uma grande experiência. Lembra que no domingo a gente falava a respeito de quando o Saul falou para o Davi que ele não poderia encarar o Golias, ele não poderia enfrentar o Golias, o Davi deu para ele o currículo dele, ele falou, não, eu posso. Posso porque eu venci um leão, venci um urso. Lembra disso que nós falamos? E aí eu falava o que para você no domingo? Que essas experiências com Deus, elas só vão fortalecendo o nosso espírito, dando maturidade para a gente. É o que eu falei do rapaz, ele chegou como garoto, mas saiu como um homem, sabendo que ele, entenda bem, cooperou com Deus. E quando que eu coopero com Deus? Deixa eu mostrar para você, lá na passagem de Joel, capítulo 3, versículo 10. É o Antigo Testamento, tá? Se você for voltando aí, até chegar em Malaquias, vai voltando mais um pouquinho, daqui a pouco você vai encontrar o Joel. É bem no finalzinho do Antigo Testamento. Vai voltando aí que você vai encontrar. Joel, capítulo 3.
versículo 10. Joel, vamos cantar aquela musiquinha lá, não? Vamos do Salmo para frente, né? Quem lembra da musiquinha? Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações. Eu vou cantar sozinho, poxa? Vamos cantar, poxa. Vamos lá, de novo, Salmos. Você lembra dos Salmos? Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel. Depois do Oséias é o Joel. Tá bom? É bom cantar aquela canção. Ela ajuda bastante. Joel capítulo 3, versículo 10. Pastor, tem na Bíblia o Joel? Tem. Tem sim. Está na Bíblia aí. Se você não localizou, levanta a mãozinha que os irmãos te dão uma força aí. Joel capítulo 3. No versículo 10. Quem achou, diga amém. Joel capítulo 3, versículo 10. Eu estava lendo ontem a mensagem do missionário e falava desse trecho, eu achei muito forte, muito bonito. Olha o que ele fala aí, ó. Joel capítulo 3, versículo 10. Diz assim, ó. Forjai espadas das vossas enxadas. Quem sabe o que é uma enxada? Sabe, né? Enxada, né? Para você poder carpir ali, para você poder, né? Forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Quem sabe o que é uma foice? Sabe o que é a foice, né? Você vai cortando ali, né? Então, ele fala, forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Diga ao fraco, eu sou forte. Então, quando que eu vou deixar, né, de ser ali um garoto para ser um homem? Quando que eu vou deixar de ser uma menina para ser uma mulher de Deus? Quando eu me dispor a lutar. Entendeu? Por quê? Porque o instrumento ali, né, como ele fala aqui, né, ele diz no 10, né, para fazer de uma enxada uma espada. Então a enxada, assim como a foice, é um instrumento de trabalho, né? Tanto a enxada quanto a foice. É um instrumento de trabalho. Agora, a espada e a lança são instrumentos de quê? De guerra. Entendeu? Instrumento de guerra. A enxada e a foice, né? O cara tá lá, né? Ó. Com a enxada, tal. Ele faz o tempo dele, pode enrolar se ele quiser, né? A foice, né? Aí cortando com aquela força, aquela vontade. Agora, quando o cara se dispõe a pegar uma espada ou uma lança e ameaçar alguém, ele tem que estar pronto para poder enfrentar. Entendeu? Com a enxada ou com a foice, eu faço o meu tempo, né? Eu posso até enrolar se eu quiser. Agora, quando eu me disponho a pegar uma espada na minha mão ou uma lança para enfrentar alguma coisa, para ameaçar alguém,
para falar para o diabo que ele não toca, que ele não entra, que ele não vai, aí, meu irmão, a coisa fica séria. Entendeu? Então, tem pessoas que estão ali trabalhando, falando que sim, que não, que pode ser, tal, né? Não, porque a minha família pertence ao Senhor Jesus Cristo, eu creio. Não. Quando eu decido lutar de verdade, pegar a espada para enfrentar, aí a briga fica séria. Aí o negócio não é mais, não dá para enrolar mais. Então nós temos que decidir se a gente vai querer ou não cooperar com Deus. Porque Deus ele faz, só que alguém precisa acreditar. Se não tiver nada, ele não multiplica. Lembra da água transformada em vinho? Se não tivesse a água, não teria o que transformar. Então é isso que eu quero que você compreenda. Você coopera com Deus. Entendeu? Você coopera com Deus. Só que ou a gente fica com a enxada e a foice na mão e fica lá, né? Quem trabalhou em sítio aqui já? Ou em qualquer outro local que você teve que usar uma enxada ou uma foice? Não é? O cara está fazendo lá, está fazendo, né? Não é verdade? Tem gente que trabalha mesmo, o cara pá, né? O cara com a foice, faf, né? Tem gente que trabalha mesmo. Agora tem gente que tal, né? E joga a enxada na terra, a enxada até bate, até pula assim, ó, de tão forte que ele está trabalhando. Não. Quando você decide transformar, como ele fala, a enxada em espada, a foice em lança, você decidiu enfrentar, você decidiu tomar posse. É isso que eu quero que você compreenda. Talvez de repente em 2020, a gente deixou em algum momento o nosso pensamento, né, a gente deixou a nossa mente nos trair, achando que Deus não queria que a família se convertesse. O missionário falava ontem no Show da Fé, não sei se alguém chegou a assistir ontem, mas ele falava ontem no Show da Fé. Como que Deus não quer me curar? Como que Deus não quer me sarar? Jesus morreu por isso. Como que ele vai chegar para mim e falar, não, você eu não quero sarar, você eu não quero curar? Não, Deus não faz isso. A questão é que eu tenho que decidir se eu vou ou não lutar. Entendeu? E como que eu luto? Eu luto quando eu oro, eu luto quando eu olho para a situação e ela é contrária à minha oração, e eu fico firme. Entendeu? Eu luto quando eu não falto à igreja, eu vou vindo para poder me fortalecer, para eu poder ficar de pé, para eu poder participar da fé, porque não adianta, né? Se eu não estiver fortalecido, eu não vou conseguir caminhar. O pessoal brinca lá fora, né? Saco vazio não para em pé, né? Espiritualmente, se eu não estiver fortalecido, não estiver em Deus, eu não vou conseguir resistir. Então aquele garoto, ele participou daquele milagre. Ele foi usado por Deus para alimentar aquelas pessoas. Jesus multiplicou, mas foi através do lanchinho que ele tinha. Eu tenho a certeza que todos que estão aqui nessa manhã, você quer participar também. Deus pode te usar também. Às vezes a gente age com um menino, né? Com menina, na fé, entra em desespero. Depois de tantos anos, a gente entra em desespero ainda, tal. Mas Deus é maravilhoso. Essa palavra veio para poder fortalecer a gente. Deus está com você, Deus está comigo nessa manhã. Em nome de Cristo Jesus. Agora tem que tomar uma decisão. Ou vai ficar de repente ali, né?
com a enxada e a foice, tá? Fingindo que trabalha, ou então vai transformar aquilo em arma de guerra e vai enfrentar de verdade. Entendeu? Tem tantas famílias se convertendo, tem tanta gente sendo salva, por que a sua não seria também? Tem tantos casos complicados se resolvendo, por que que o meu e o seu não se resolveria? Amém, Jesus? Glória a Deus. Deu para entender? É o que eu falei para você no domingo. Faça o seu currículo crescer. Quanto mais batalhas a gente enfrentar, infelizmente, né, acontecem problemas aí, mas a gente vai ter história para contar, experiência para poder contar. Entendeu? Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. É impossível, mas Deus pode resolver. Não deixe o inimigo abalar sua fé, desanimar você. É impossível, mas Deus pode resolver. Ele é o Deus do milagre, vai lhe dar vitória, você pode crer.